Vamos falar antes de dinheiro? As pautas não têm sido Ou muito a falta boas dele, em relação né? a isso. Pois é, mas é que aí o governo federal está no meio de um impasse, né? Porque ele quer implantar, e o Brasil precisa, isso é um fato, de um programa social, de uma continuidade do Bolsa Família, que já tem um nome novo, já tem previsão de valores novos, pode chegar até R$ 300. Esse é o pedido, pelo menos, do presidente, para que o valor seja colocado nesse patamar a partir de novembro. Mas o dinheiro vai vir de onde? De onde vão tirar? Tem um projeto tramitando, depende ainda do STF, para negociação dos precatórios, parcelamento dessas dívidas que o governo tem, para que sobre dinheiro em caixa e esse programa possa ser implantado. E aí, ontem, o governo divulgou uma nota dizendo que vai aumentar o IOF. Um impostinho que está aí em várias coisas que a gente faz e a gente quase não para pensar no IOF. Só que o mercado financeiro recebeu essa notícia muito mal, viu, Bruna Barbosa? A Bolsa de Valores está caindo mais de 2% e o dólar, no movimento contrário, está subindo. Está cotado a quase R$ 5,29. Se o mercado reagiu mal, Bruna, é porque isso aqui vai parar no nosso bolso de alguma maneira mal também, esse aumento de IOF. E para a gente entender de onde vem, para onde vai esse imposto, de que maneira que isso vai mexer com a nossa vida, quem está com a gente é a Juliana Rosa, nossa colunista de economia, porque falar só de mercado financeiro é muito distante das pessoas, né, Juliana? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir explicar para a gente de que maneira que esse aumento de IOF pode impactar o nosso dia a dia. Boa tarde. Oi, Ju, minha Oi, gêmea, Ana. bem-vinda. Pois é, tudo bem, Bruna? Que bom encontrar vocês aqui. A Bruna é minha irmã gêmea, né? Pra Verdade, quem não vocês são sabe. muito parecidas. Todo Que mundo loucura. É muito, né? Que loucura. Uma graça, simpatia, né, Bruna? Ah, você é minha gêmea mesmo, né? Hoje você tá de cabelo liso, né? Quando a gente tá de cabelo ou as duas lisas, as duas enroladas, fica mais Aí parecido fica mais ainda. parecido. É verdade. Vou enrolar aqui um pouquinho, ó, pra gente ficar parecido. Vai enrolando enquanto a gente fala aqui, ô Ju. Vamos lá. Então, boa tarde para o ouvinte também, você que ouve a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Essa decisão do governo de aumentar imposto sobre operações financeiras bate direto no nosso bolso. Então, quando a gente fala aqui, Ana, como você falou, que a bolsa está caindo, o dólar está subindo, é porque são os primeiros termômetros que a gente tem de incerteza em relação ao Brasil, de ambiente negativo, de risco de queda da economia. Então, a primeira reação quando a bolsa cai é porque há uma expectativa de crescimento menor, então as empresas vão lucrar mais, lucrar menos. Aliás, né, se a economia crescer menos, as empresas lucram menos, então as ações desvalorizam como reflexo dessa queda de retorno. Então, parece muito distante, mas são os primeiros termômetros que a gente tem de piora na percepção da nossa economia. E aí a gente tem, nesse momento, a Bolsa de Valores está... Deixa eu pegar aqui os dados, então, do momento para a gente tem a Bolsa de Valores aqui de São Paulo com uma queda agora de 2,06% e o dólar subindo, o dólar agora está valendo R$ 5,29, já chegou a valer 5,35 aqui no pior momento, ou seja, o que a gente tem é uma notícia que joga para baixo a economia, né? Dificulta a recuperação da economia. Se o governo está cobrando mais imposto sobre operações financeiras, isso torna o crédito mais caro, investimentos também. Aí você imagina, né? Se você está no cheque especial, na sua conta corrente, quem não está nesse momento, que levante a mão. Quem não está no rotativo do cartão de crédito, cada vez que você utiliza algum tipo de crédito, você paga esse imposto. E o governo vai cobrar mais imposto no momento que as pessoas estão desempregadas, estão endividadas ou estão com uma renda precária. Ou no momento em que a gente tem uma inflação disparando, com alta da conta de luz, alta do supermercado, alta de combustível, justamente os preços que mais pesam na baixa renda, no orçamento da baixa renda. E como a inflação está muito pesada, o Banco Central já está aumentando os juros, porque é assim que o Banco Central faz para tentar segurar a alta da inflação. Ele inibe crescimento de preços quando ele encarece o crédito. As pessoas acabam achando que está caro para financiar, para comprar parcelado e não compram. E aí, então, a gente já tem um processo também de alta de juros por causa dessa inflação alta. E aí,
o governo, então, encarece ainda mais o crédito, cobrando um imposto maior das operações financeiras. E o que acontece? Nesse momento, a gente já tem expectativa de crescimento da economia cada vez menor. Por ano que vem, a gente já tem previsões abaixo de 1% do PIB, é muito pouco. A gente precisava crescer muito mais para gerar emprego. Então, quando o governo fala que está precisando que a sociedade pague mais impostos para poder financiar o aumento do Bolsa Família, que é, obviamente, fundamental nesse momento de pobreza alta no Brasil, de aumento da desigualdade, o governo tem como tirar de outros lugares, né? Que tal cortar na própria carne, não na carne do brasileiro, que, aliás, nem está comendo mais carne, né? Do preço que está. Ao invés dele fazer uma revisão de gastos, o próprio Congresso Nacional, que está ali nadando nas chamadas emendas parlamentares, que são recursos para eles usarem para fazer obras nos seus redutos eleitorais, só o Congresso tem 20 bilhões de reais quase de orçamento que não é obrigatório para eles usarem como eles quiserem esse ano. E aí o governo diz que precisa de 2 bi e não tem de onde tirar. Então, assim, na boa, né? Presidente do Congresso, né? Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, era bom vocês virem a público dizer o que vocês pretendem fazer para ajudar a sociedade, porque a sociedade não tem mais como ajudar os políticos. O Congresso custa uma fortuna por dia, né, gente? E aí, cada senador tem 80 assessores, não tem de onde cortar. Claro que tem. É falta de vontade mesmo de mexer, né? Agora, não é? A gente estava aqui, enquanto você fala, Juliana, pensando numa outra consequência, até para quem não está tão endividado, mas escolheu esse período para poder criar uma grande dívida, que é o tal do financiamento, né? A gente está vendo o mercado imobiliário disparado, muita gente construindo, muita gente comprando, aproveitando justamente um momento em que a taxa de juros ainda está mais em baixa, ou que o mercado imobiliário ainda está um pouco mais desvalorizado, e aí ficou mais possível de comprar um imóvel. Como é que deve estar a cabeça dessa pessoa que acabou de fechar um financiamento desse tipo? Como é que o mercado imobiliário pode até ser afetado por isso? Porque foi um dos setores da economia, né, Bruna, que seguraram um pouco a economia nesse ano de pandemia, porque ao contrário de muitos outros setores, ele disparou, né? Sim, e tem alguma forma de driblar essa situação, Ju? Não, exatamente, vai prejudicar, né? Aqui, ó, cobrança para financiamento de imóveis comerciais, crédito de todos os tipos, então o IOF incide, né? Estava aqui olhando, porque é uma tabela aqui grande, né? Então, obviamente, atrapalha o setor imobiliário, que é um setor, como você disse, que está crescendo e que é um setor que gera muito emprego. É muito importante. E é isso, a gente está jogando a economia mais para baixo, Ana, Bruna, nesse momento. Quando você encarece o crédito, você atrapalha toda a movimentação econômica nesse caos político que a gente já vive, todas as dificuldades econômicas, como eu relatei aqui. Então, o que eu acho muito triste é que eu sou um pouco mais velha que vocês. Eu brinquei com o Aineg lá na Rádio Band News, que ele era mais velho, né? Agora eu acho que sou mais velha, né? Mas no Brasil, a gente sabe que tudo que é provisório se torna permanente rapidinho, tem que né? ficar de olho, senão é pro resto da vida mesmo. Não é? A CPMF foi assim, né? Exatamente. E foi ficando e ficou anos. E aí o governo agora fala que esse imposto maior é só até dezembro. Só que ele não tem dinheiro ainda garantido para continuar bancando esse Bolsa Família maior a partir do ano que vem. Ele não conseguiu ainda os recursos da reforma do imposto de renda, que ali tem previsão de aumento de receitas de lucros e dividendos, né, de empresas. O Senado ainda tem que aprovar essa reforma. O presidente do Senado já disse que vai alterar esse projeto. Então, olha o clima que a gente tem hoje no país, né? Caramba, o governo falou que vai aumentar o imposto, mas é provisório, mas a partir de janeiro não tem uma receita garantida. Lembra dos precatórios que a gente tem falado muito? Não tem dinheiro ainda para pagar os precatórios. Sim. Então, antes de aumentar o Bolsa Família, ele tem que dizer para a sociedade como é que vai pagar os precatórios. Tem que pagar o precatório, né? Precatório é o cidadão que entrou na justiça, que foi prejudicado por algum serviço público, ele ganhou na justiça e o governo tem que pagar, né? Isso não é calote. Então, olha o clima que a gente tem hoje de problema orçamentário. O governo está com uma série de FIIs desencapados e agora está pedindo para a sociedade para pagar mais imposto, entendeu? Não tem espaço para aumentar a carga tributária no Brasil.
Não dá, os políticos têm que ter sensibilidade, no mínimo um pingo de vergonha, eu acho, de pedir mais esse sacrifício para uma sociedade já tão assolada pela crise econômica, viu? Exatamente, exatamente. Obrigada, Ju, por esses esclarecimentos, por estar aqui com a gente. Boa sexta para você. Valeu. Para vocês também. Um beijão. Obrigada, viu? Juliana